Aliás, ó, a chuva passou, o céu vai abrir, vai ser uma coisa linda o dia. Tenho que falar, né, cara, que eu estava muito apreensivo com a feira de ciência e tive motivos para me orgulhar. Uma ou outra situação, né, que os meus colegas me trouxeram, que sexta-feira uma ou outra criatura não se comportou direito, e como eu havia alertado, haverão notas diferenciadas dentro do grupo, principalmente por motivos de disciplina, né, quando um elemento do grupo avacalhou, por exemplo, com grupos, outros grupos, ou teve uma situação, não é quase inacreditável, que um grupo do ensino médio chegou a deletar a PowerPoint de um grupo do fundamental que estava a apresentar. Vandalismo, sim, bandido. É, pai, estou falando que nesse caso, se for o teu filho, depois a gente pode conversar, é bandido. Apagou das crianças, foi lá, apagou a apresentação das crianças que estava no computador das crianças. Certo? É uma coisa que não dá para conceber. Então, fora uma ou outra, né, vadiagem, uma ou outra picaretagem, tiveram grupos que emocionaram não só a mim, como a todos os presentes, com a explicação digna, né, de alunos fantásticos. Estou muito satisfeito de maneira geral, e claro, a galera que bobeou será punida, obviamente, né, desde perder alguns pontos em relação ao grupo, que se comportou bem, até situações mais graves que nós discutiremos com a coordenação. Quando que saem as notas? Cara, da minha parte, essa semana vai estar na mão. Essa semana eu vou ter digitado já nota no site. Página 34, exercício 6. Uma bela manhã. Os desertos têm uma variação de temperatura muito brusca, oscilando de altas temperaturas durante o dia para baixas temperaturas durante a noite. Isso se deve ao calor específico da areia ser muito menor do que o calor específico da água. Isso nós aprenderemos ano que vem. Considere que em um deserto, em certa época do ano, a temperatura possa ser expressa por uma função trigonométrica em função da hora do dia, dada pela expressão tesão de tezinho é igual a menos 30 vezes cosseno de π sobre 12 vezes t. Que bela equação! Determine as temperaturas mínima e máxima e trace o gráfico que representa. Determinar a temperatura mínima e máxima é bobagem. Certo? Porque isso aqui ou vai ser 1 vezes menos 30, menos 30, ou vai ser menos 1 vezes menos 30, 30. Então a temperatura mínima, eu sei que é menos 30, observa que foi quando o cosseno foi máximo, hein? Cuidado com isso. Ele botou de sacanagem esse menos aqui, ó. Certo? Ele poderia ter tirado o menos aqui, né? Ele colocou de sacanagem. E a temperatura foi máxima quando o cosseno foi menos 1, tá vendo? Gostoso jogar lá. Agora olha só. Ele pediu o gráfico. Chegou um momento muito importante. Até agora, quando nós fizemos gráficos de funções trigonométricas, a tabela estava pronta para ti. Tu não tinha que tomar decisão, como é que eu vou fazer a minha tabela? Como é que eu vou começar a fazer a minha tabela? Não tinha essa. E aí, cara, essa é a grande questão. Eu já te ensinei que gráfico passa pela construção de uma tabela. O detalhe é que valores eu vou selecionar para fazer parte da minha tabela. Que cuidado que eu tenho que ter para isso acontecer. Primeiro eu pensaria assim, ó, eu gostaria que o cosseno, que o ângulo, que o argumento do cosseno desse uns valores clássicos. Que valores clássicos eu gostaria que desse para o cosseno? Quais são os ângulos que nós conhecemos bem o cosseno? 30, 45 e 60, 90, aqueles outros três, esses outros três, esses outros três, maravilhoso. Mas se eu quiser só ir fazer traçar um gráfico, se não for a questão da minha vida, se eu não quiser fazer o gráfico mais belo do mundo, se eu quiser só fazer um gráfico simples, eu poderia usar só o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o 2π, concorda? Que assim eu estou mapeando os valores máximos e mínimos. Talvez usar o 60, né, que dá um valor bonito para cosseno, que é 1/2, né?
Mas primeiro eu vou tentar fazer o gráfico usando só os valores que me agradam. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que eu queria que aqui dentro desse 0, eu queria que aqui dentro desse π sobre 2, π, 3π sobre 2, eu queria que desse 2π. Depois de uma volta, que é 4π sobre 2, tudo bem? Mais π sobre 2, 5π sobre 2 me interessa também, certo? Que vai ser recomeçar o repeteco. Concorda comigo? Mais que isso não preciso. Quem é o valor de t para que isso aqui dê 0? 0. 0 vai ser um número bom. Quem é o valor de t para que isso aqui dê π sobre 2? π sobre 12 vezes t tem que se igualar a quem? π sobre 2. Corta o π com π, passa o 12 multiplicando. 12 por 2, 6. Como é que a colega fez de cabeça? Ela fez de cabeça porque nesse caso eram valores tranquilos. Se forem valores do mal, a pessoa vai ter que fazer igualdade. Né? Nem tudo vai dar para fazer de cabeça. Se eu quiser botar um que tu não vai fazer de cabeça, eu boto. Certo? É por isso que eu estou te falando. A técnica é simples. Ó. Tu pega a coisa que tu quer que dê um certo valor e iguala esse valor que tu quer. Ó. 12. Ficou claro que está indo de 6 em 6. 18, 24, 30, mas agora já vai começar a repetir, não vou mais precisar. Então tu viu? Te mostrei uma coisa muito preciosa. Como fazer o gráfico de uma função trigonométrica, mesmo que ele não te forneça a tabela adequada. Tu vai fazer a tua tabela. Vai selecionar no círculo trigonométrico os valores que tu quer que dê ali dentro do cosseno. E aí, fazendo a igualdade do argumento do cosseno pelo número que tu selecionou, tu escolhe quem é a letrinha, né, que tu vai substituir ali para ficar fácil de calcular. Então, peraí, quando eu botar 0 no t, vai dar cosseno de 0. Quanto é que é o cosseno de 0? 1 menos 30 vezes 1, menos 30. Quanto é que é o cosseno de π sobre 2? Aliás, quando eu botar 6 ali, 6 simplificado com 12 dá 2, dá π sobre 2. Quanto é que é o cosseno de π sobre 2? 0 vezes menos 30. Quando eu botar 12 ali, 12 dividido por 12, dá cosseno de π. Menos 1 vezes menos 30, 30. Quando eu botar 18 aqui, eu vou simplificar por 6, vai dar 3π sobre 2 ali. Ó. Quanto é que é o cosseno de 3π sobre 2? 0 vezes menos 30. Quando eu botar 24 ali, 24 dividido por 12 vai dar 2π. Cosseno de 2π é 1, 1 vezes menos 30, menos 30. Claro, vai começar o repeteco, agora vai ser 0, depois seria 30 e assim por diante. Repeteco. Depois que eu fiz a tabela, basta ir para o plano cartesiano. Cuidado, ele chamou de t o eixo das abscissas. E chamou de y o outro eixo. Não, não chamou. Chamou de tzão, que é a temperatura. Aqui no eixo do tzinho vai ter de 6 em 6, 6, 12, 18, 24, 30. E aqui vai de mais 30 a menos 30. Quando era 0 estava dando menos 30. Quando era 6 estava dando 0. Quando era 12 estava dando 30. Quando era 18, estava dando 0. Quando era 24, estava dando menos 30. E o gráfico ficou assim, ó. Olha que legal, temperatura ao longo do dia. Indo de 30 ao meio-dia, provavelmente, né? 1 da tarde, 2 no máximo. E depois caindo até menos 30 lá, um pouco antes do sol nascer. Uma vez eu vi uma questão que tinha um gráfico desse e perguntava quando que ocorre a maior temperatura e a menor temperatura. A galera ia seco no meio-dia, né? A galera não percebia que depois do meio-dia o sol ainda está bombando e ainda continua aquecendo, aumentando a temperatura do ambiente, né? E a galera falava às vezes que a temperatura mais baixa era meia-noite, esquecia que durante a madrugada toda a terra vai ficar esfriando, né? A temperatura mais baixa do dia é logo antes do sol nascer. Tu vê que interessante, né? Então, às vezes a questão nem exige conhecimentos grandes de funções trigonométricas, mais bom senso e interpretação do texto. Yeah! Gostei, cara. Foram 6 questões corrigidas. Faltaram só 2 questõezinhas pra gente corrigir. Ih, que perigo!
Tu abre a baga com a questão 7, cara. A questão 7 é uma questão muito perigosa. Não é que nem a que a gente pensou lá, não. Toma muito cuidado ao resolver essas questões. Questão 7 é perigosa, 8 tá tranquilo. Aí, para a próxima aula, além de eu corrigir a 7 e a 8, eu vou começar aquela parte da função tangente. Então é bacana tu dar uma lida ali na 35 da função tangente, 35 e 36. E arrisca ali, ó, as 3 primeiras da página 37. Viu a tarefinha? Tarefinha bonita, cara. Ler 35 e 36, tentar completar aquelas páginas. E na página 37 tem 3 exercícios para te tentar. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Pois não. É sobre o trabalho que eu tinha falado contigo.